E terça-feira você sabe que é dia de continuar muito bem informado também com os fatos da semana. Casos de assédios e crimes sexuais ocorridos nos últimos dias aqui na cidade de São Paulo trouxeram à tona uma discussão sobre a lei de crimes sexuais, a lei de 2009. Vamos dar uma olhada no VT e a gente vai falar sobre isso aqui no estúdio. Situações de abuso contra mulheres são cada vez mais comuns e trazem à tona um problema que aflige a população feminina de todas as faixas etárias. Segundo dados oficiais, a cidade registrou, entre os meses de janeiro a julho de 2017, 288 casos de abuso sexual em ônibus, trens e metrô. Na semana passada, o ajudante de serviços gerais Diego Ferreira de Novaes foi preso em flagrante depois de ejacular sobre uma mulher dentro de um coletivo na Avenida Paulista, mas libertado no dia seguinte. O juiz que cuidou do seu caso não considerou o ato como estupro, mas sim como importunação ofensiva ao pudor. Poucos dias depois de sua soltura, Diego foi preso por abusar de uma outra mulher, novamente dentro de um ônibus, sendo agora acusado de estupro. Ele segue em prisão preventiva. Mas quando um caso pode ser considerado estupro? E o que diz a lei sobre esse assunto? É o que vamos ver agora no Fatos da Semana. Um assunto que deixa as mulheres com o estômago embrulhado, né? Fala sério, antes de mais nada. Bom, vamos dar as boas-vindas à doutora Patrícia Vanzolini, que é advogada especialista em direito penal e também professora da Damásio Educacional. Bem-vinda ao Revista. Tudo bem, linda? Tudo bom, Regiane? Tudo ótimo. Com a gente sim, né? Com as vítimas desse maníaco que atua desde 2007, Foi se eu não me engano, né? Primeira. Não deve estar muito legal, né? Mas vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, a polêmica surgiu justamente a partir da liberação por parte do juiz, que considerou que não era um crime tão grave, que, né, configurava dentro da lei uma situação mais branda, né? E aí, beleza, volta pra rua, segue tua vida, como se você não fosse um cara bagunçado da cabeça. Aí ele vai lá, na mesma semana, comete o mesmo crime. Alguns magistrados foram à defesa da decisão desse juiz. Você, enquanto advogada, especialista em direito penal e também professora, qual que é a sua opinião em cima dessa decisão que muita gente considerou controversa, inclusive a mídia caiu em cima dessa questão, né? Vamos começar falando sobre essa decisão antes de mais nada, depois a gente entra na questão da lei. Então tá bom. Bom dia a todos os espectadores aqui do Revista. É mais uma vez um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E sobretudo esclarecendo, né? Porque eu acho que se a gente quer se manifestar, e a gente tem que se manifestar nas redes sociais, criticar a decisão do juiz ou concordar com ela, a gente tem que, primeiro de tudo, se informar. Claro. Né? Até porque a gente tem que pensar que é um juiz que estudou no mínimo 3 anos depois de formado, que passou por um concurso super difícil, então não é uma pessoa despreparada, né? A gente pode discordar do que ele fez, pessoas erram. E o direito não é uma ciência exata. Mas, em primeiro lugar, eu acho que é preciso tratar, antes de tudo, né, Higiene, com respeito o magistrado, né? Eu estou dizendo isso que eu ouvi algumas, assim, posturas, às vezes, um pouco exacerbadas, agressivamente, né? Não é uma pessoa ignorante, sem noção, não. Ele teve uma visão. O crime de estupro... Essa visão foi baseada em quê? Essa visão, Higiene, foi baseada na lei. Porque a lei, né, no direito penal, até para que a lei seja igual para todos, porque se a gente permitisse que cada juiz interpretasse a lei à sua visão, a gente criaria uma insegurança. Porque daí seria uma loteria. Se eu caio com o juiz A, ele vai decidir assim. Se eu caio com o juiz B, ele vai decidir assado. Então, por mais que o juiz tenha a sua visão de mundo, como todo cidadão tem, do que é justo, do que é certo, do que é ético, ele, antes de tudo, tem que seguir o que está na lei. E essa lei, que é, como você disse, de 2009, também tem gente falando besteira. A lei é obsoleta, a lei é de 1940. O código é de 1940, mas a lei que mudou o crime de estupro é de 2009. Nós tivemos uma chance de mudar isso em 2009 e não mudamos. Continuamos exigindo para o estupro que ele seja praticado com violência ou grave ameaça.
Grave ameaça, assim, botar uma arma na cabeça. Violência, amarrar, bater, chutar. É a violência para praticar o ato sexual. Não é a violência do próprio ato sexual. É uma violência para praticar. Então, se ele tivesse prensado ela numa parede, torcido o punho, imobilizado... Como o delegado dessa vez entendeu, já que existiu um relato da nova vítima que disse que o agressor segurou com a perna quando ela tentou levantar e sair dali, né? Exato. Aí já dá para caracterizar o estupro. Tá, mas a questão do histórico, os antecedentes... O que muita gente questionou também foi justamente isso, né? Mas ele já tinha uma vasta ficha de agressões, de crimes sexuais. Será que isso não poderia ter sido levado em consideração, já que não era primário nesse tipo de detenção, para tirar essa criatura do convívio da sociedade e evitar que ele fizesse mais uma vítima, mais uma mulher traumatizada andando nas ruas da cidade? Eu acho que, primeiro de tudo, esse cidadão ele deveria ser encaminhado a tratamento. Claro. Porque ele é um doente. É um desequilibrado. É um desequilibrado, é uma pessoa que não é o normal, o padrão. Mas... o problema é que mesmo com toda uma vida pregressa, o juiz ainda assim fica restrito à aplicação do tipo. Então imagina, você tem toda uma vida, sei lá, já tem passagem pela polícia, por tráfico, por homicídio, pelo que quer que seja. Hoje você me dá um empurrão. Esse empurrão vai continuar sendo apenas um empurrão. Não estou dizendo que a ejaculação seja igual ao empurrão. Mas estou dizendo, se o fato em si não conseguia ser enquadrado no estupro, a circunstância de ter todos esses antecedentes não pode forçar esse enquadramento, porque no direito penal é um enquadramento, é o chave e fechadura. Aquele fato tem que se ajustar direitinho ao tipo. E o fato, a minha visão, que não é uma ciência exata, mas ele não se ajusta direitinho ao tipo de estupro, porque ele não tem aquilo que o estupro exige. Muita gente pegou uma palavrinha que o juiz usou, que é o constrangimento. E até usou isso para ironizar o juiz, para tirar um pouco, né, ali da cara dele. Mas o que a gente tem que entender é que o constrangimento do estupro não é o constrangimento da vergonha. Óbvio que se eu visse alguém aqui com o pênis para fora, eu ia ficar extremamente constrangida, enojada e tudo. Mas não é esse constrangimento. O constrangimento é forçar por meio da violência ou da grave ameaça. Então, na minha visão, o juiz não tinha ali alternativa, porque o tipo de estupro... Agora, errado é o legislador. E eu acho que esse é o foco dessa situação. E é bom porque, ao mesmo tempo, traz à tona uma discussão importantíssima na nossa sociedade, porque, infelizmente, apesar desta renovação na lei em 2009, a gente não teve uma diminuição nos casos, muito pelo contrário, eles estão aumentando. Em 2016, a gente teve um boom gigantesco e hoje a gente conta com 450 casos acontecendo na cidade de São Paulo, cotidianamente, se eu não me engano, é um por dia, pelo menos, um caso de assédio é relatado. E isso... se a gente não, né, contabilizar, que claro que não entra nesses casos aqui, nesses números, situações que a gente estava conversando até mesmo antes aqui da nossa conversa ao vivo. Pessoas que vivem isso no dia a dia e acabam não relatando, né? Uma encoxadinha de leve no ônibus, no metrô, uma passada aqui e ali, uma situação que acaba nem levando à luz, né, das autoridades para justamente entrar aí. Então, trazendo essa discussão, é interessante a gente fazer essa análise da lei. Você disse que em 2009 a gente teve aí uma oportunidade de mudar isso. Mas muita coisa foi mudada, né? Para tentar trazer na linguagem leiga, que é a minha linguagem também, para o pessoal em casa também entender. A gente tinha antes, na lei de estupro, várias tipificações e vários níveis de gravidade de acordo com o que foi praticado. Agora a lei colocou tudo isso no mesmo caldeirão? Não era bem assim. É assim, antes de 2009 tinha dois tipos. Um chamava estupro e o outro chamava atentado violento ao pudor. Tinha dois crimes. Esses dois crimes tinham a mesma gravidade e a mesma pena. Uma pena de 6 a 10 anos para o estupro e para o atentado violento ao pudor. Esses dois crimes precisavam ter violência e grave ameaça. Os dois já precisavam antes e continuaram precisando. Essa é a minha crítica. Eu acho que nós deveríamos ter um crime, já antecipando a minha sugestão para o legislador, eu acho que nós deveríamos ter um crime que é praticar sem consentimento. Não importa se teve violência, se foi sem eu querer, isso já é violento. Mas o tipo, ele prevê a violência e já previa. Qual que era a diferença entre o estupro e o atentado violento ao pudor? O estupro só envolvia conjunção carnal, que é cópula vagínica, é a introdução do pênis na vagina. Então, estupro era só a introdução do pênis na vagina. Todos os outros atos libidinosos, cópula anal,
a cópula oral, a introdução do dedo ou objetos no ânus ou na vagina, né? Ou na boca. Isso não era considerado estupro? Não, isso não era considerado estupro, mas era considerado atentado violento ao pudor, que tinha a mesma pena. Tinha a mesma gravidade. Só mudava o nome. Só mudava o nome. Tá. Tinha a mesma pena, a mesma gravidade. Era um crime também hediondo. O que a lei fez? A lei juntou esses dois crimes num só crime chamado estupro. Isso não teve efeito prático praticamente nenhum. Foi mais um efeito, digamos, moral. Porque o povo, em geral, as pessoas leigas, não estavam habituadas a achar que o atentado violento era tão grave quanto estupro. Era, já era. Claro. Mas parece que falar estupro é uma coisa mais pesada, mais forte. Então o legislador ele juntou esses dois tipos. Então agora o estupro inclui conjunção carnal e qualquer outro ato libidinoso. E nesse momento as penas ficaram mais pesadas também ou não? Não. Continuaram As iguais. penas desse crime não mudaram. Foram criados outros tipos aí que não tem a ver com isso, com penas maiores. Mas a pena do estupro continua a mesma, de 6 a 10 anos. Então, na verdade, a mudança, como eu disse, eu acho que a gente perdeu uma oportunidade. Né? Foi de nomenclatura. É. Então, agora juntou. Só isso. E com relação às jovens, às adolescentes? Quando Aí a gravidade aumenta. Aí sim, quando já era antes, mas agora também mudou de nome. Quando a menina tem menos do que 14 anos, essa é a idade do direito penal, tem menos do que 14 anos, é como se eu presumisse que ela não pode prestar consentimento. Então, a menina de menos de 14 anos, ou doente mental que não possa prestar consentimento, ou uma pessoa que esteja inteiramente inconsciente, não uma pessoa que esteja distraída, mas uma pessoa que esteja em coma, por exemplo, que seja manipulada ali, uma pessoa acamada, aí isso chama estupro de vulnerável, que é outro crime, aí sim com uma pena maior do que o próprio estupro. Tá, e se resulta na morte, obviamente, uma pena maior ainda. Uma pena maior ainda. Tá. Então, na verdade, o estuprador ou o violentador, esses agressores que estão soltos, espalhados por aí, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro, infelizmente, quanto mais conhecimento eles tiverem da lei, mais fácil se safar dessa brecha que a lei deixou, a gente pode dizer assim. Então, quer dizer que independente da cabeça do juiz, tendo conhecimento da lei, um sujeito pode entrar dentro de um ônibus, dentro de um metrô, fazer o que fez aquele cidadão, o Diego, né? O auxiliar de pedreiro aí de 27 anos, que agora ainda bem está detido, pelo menos por enquanto, se mostrar para quem ele quiser, sendo que ele não segure ninguém, se ele não tiver nenhum tipo de toque com relação à vítima ou às pessoas que estão observando aquela cena. O máximo que vai acontecer, ele vai ser encaminhado pela polícia para a delegacia, vai prestar depoimento e vai sair pela porta da frente horas depois. Exatamente isso. Quantas vezes ele fizer? Quantas vezes ele fizer. Quer dizer, a lei, ele pode ter feito isso 35 vezes. Ele vai entrar na delegacia e vai sair. Exato, porque a conduta não tipifica estupro. Então é a mesma coisa que eu te empurrar 20 vezes. Não vai ficando mais grave porque eu te empurro. Aquilo foi só um empurrão. Lógico, mais uma vez, mal comparando. Não estou dizendo que a ejaculação do cidadão doente seja um empurrão, mas não tem gravidade para a lei. Agora, Eugênia, você sabe uma coisa aqui que eu acho muito engraçada? Eu vejo esses grupos, sobretudo feministas, né, que estão absolutamente certos, a mulher ela é vulnerável, ela é um grupo de risco. Mas eu vejo essa propaganda massiva dizendo assédio é crime. Você já viu dizer isso nos órgãos públicos, no metrô? Assédio é crime. Eu acho isso uma coisa ruim, porque é mentira. Assédio não é crime, mas tem que ser. Então, em vez da gente ficar repetindo essa mentira, assédio é crime, e o assédio, gente, é desde que eu passo ali na obra e a pessoa me dá aquele assobio, cantada indesejada. Você sabe, gente... Um beijo forçado. Um beijo forçado, uma passada de mão. Um chefe que constrange uma funcionária. Enquanto a gente ficar, né, todo esse tipo de... Estava aqui contando para a Regiane, né, que você quando toma aí um ônibus, uma condução lotada, você fica apreensiva, né? Aquela pessoa que está passando ali, se encostando em você, você fica até meio que paranoico, né? Falando, será que essa pessoa você ficar de costas, de frente, exatamente, você vai se dar mal de qualquer forma. Não tem para que lado se virar. Mas enquanto a gente continuar repetindo que assédio é crime, nós não vamos forçar o legislador a criar esse crime. E sabe tem que existir. A gente fica também com uma sensação de impunidade muito grande, né? Claro. Porque a partir do momento que as pessoas que estão assediando outras não estão sendo punidas como a gente acredita que deveriam ser, né? Porque se entrar no senso comum de que assédio é crime e na verdade ele não é,
a gente fica com a sensação de que esses crimes não estão sendo punidos da forma como deveriam, ou como está na lei. Só que, na verdade, não está. Então, qual é o nosso papel nesse momento, na sua opinião, doutora Patrícia? Forçar, fazer pressão em cima dos deputados, fazer pressão em cima dessa turma aqui que manda e desmanda, para que faça com que essa lei seja revista diante de números tão escandalosos que a gente está vivendo hoje em dia, né? Eu acho que é isso, é uma mudança legislativa. E digo mais, eu acho que seria importante que esses casos de assédio, que a gente chama de assédio, esses casos, digamos, em que não há penetração, né? Esses casos, digamos, mais leves, entre muitas aspas. Por favor, eu sou mulher, tenho filho, então eu nunca vou achar que isso é leve. Mas pelo amor de esses Deus, casos mais leves, entre muitas aspas, eu sou favorável a que isso seja considerado estupro. Estupro mesmo. Porque acho que é importante para a sociedade transmitir essa mensagem. O corpo, seja da mulher, do homem, da criança, do idoso, ele não pode ser violado. E qualquer ato sexual, sem o seu consentimento, haja ou não força física, tem que ser considerado estupro. Então, mas isso é a lei que tem que mudar. O juiz, infelizmente, ele está amarrado pela lei. Como muita gente está dizendo por aí em rede social, inclusive, o ônibus é coletivo, o metrô é coletivo, mas o corpo da mulher não, né? Bom, fica o recado aqui então, para que a gente faça a nossa parte também, fazendo essa pressão. Isso é importante para mostrar a nossa insatisfação, né, enquanto cidadão. E já que, obviamente, eles nunca vão viver uma realidade como essa, os legisladores, e mesmo sendo legisladoras mulheres, também não fazem parte dessa massa que usa transporte coletivo, nunca vai viver uma realidade como essa. Então é importante que elas fiquem sabendo, né, através da pressão popular. Bom, eu vou deixar aqui um agradecimento bem especial à doutora Patrícia Vanzolini, que é advogada especialista em Direito Penal e professora da Damásio Educacional. Vou deixar o Instagram para você seguir, fazer contato também, @PatiVanzolini, Vanzolini com um Z, tá? @PatiVanzolini. Obrigada pela presença, minha linda. Até a próxima, viu? Obrigada, muito bom Jane. bate-papo. Até a próxima. Beijo. É assunto bem importante, né, gente? O assunto tá pegando muito forte aí, muita gente falando sobre isso, mas é importante, como a Patrícia falou, a gente se informar do que tá exatamente na lei antes de dar qualquer tipo de opinião.